Glória ao nome de Jesus. Eu queria te cumprimentar com a paz, com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Vamos encerrar o nível de número 65? Pegue aí a sua Bíblia, abra ela em Marcos, capítulo de número 9, versículo do número 22 ao 24. Tá bom? É o texto que nós iremos utilizar para embasar aí a mensagem bíblica do dia de hoje. Amém? Enquanto você procura, eu vou estar apresentando esse livro aqui, ó. O Incomparável Cristo. Tema muito bom, hein? É do John Stott, tá? Bora lá. Jesus Cristo vem sendo a figura dominante da cultura ocidental há 2000 anos e seu nascimento a referência de nosso calendário. Ele é o centro das Escrituras. Conforme declarou Lutero, a Escritura inteira, em cada parte dela, só trata de Cristo. Ele é o coração da missão, a mensagem que incontáveis cristãos atravessam terras e mares, continentes e culturas para transmitir. Em análises magistrais, John Stott examina o testemunho do Novo Testamento, o retrato que a Igreja tem feito de Cristo ao longo dos séculos e a influência que Cristo tem exercido sobre indivíduos nos últimos 2000 anos. Por fim, voltando-se para o livro de Apocalipse, ele pergunta o que Jesus Cristo significa hoje. Eis o fruto de toda uma vida de estudo bíblico, reflexão cristã rigorosa e devoção à pessoa de Jesus Cristo. John Stott pinta um quadro do Cristo incomparável sobre uma grande tela. Ele aplica sua mente incisiva, seu compromisso com as Escrituras e seu senso de temor diante do propósito. Deus na história humana. Isso aí. Diante do propósito, Deus na história humana. Concentrando-se com humildade no Jesus, a quem conhece e tem amado a vida inteira. O resultado é uma rara combinação de sabedoria e inspiração. Roy McCloughery. Eita glória, é forte, viu? Ó, esse é o resumo desse livro aqui, tá bom? O Incomparável Cristo. Irmão Cleberson, quero comprar R$100, tá bom? Você dá esse livro, irmão Cleberson, com todo prazer e alegria. Arrume mais 12 inscritos para o nosso canal, o livro é seu. E para você que deseja nos convidar para ir em sua igreja, no mínimo um livro comprado, passagem de e de volta, estaremos indo com todo prazer. Amém? Bora para cima então para o conteúdo de hoje. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 22 ao 24. Assim está escrito: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém? Deus entregou um grande poder para o ser humano. Poder este que em Hebreus 11:1 vai relatar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Em outros vídeos eu já expliquei o que significa fé. Porém, para falar um pouquinho desse homem e o que aconteceu com ele aqui no texto, eu vou dar uma pincelada mais uma vez.
A fé, ela tem dois poderes. O primeiro poder da fé, poder de visão, de enxergar dentro de si aquilo que ainda não está na realidade. Segundo poder da fé, poder de atração. É quando você batalha, luta e trabalha todos os dias para aquilo que você está vendo aqui se manifeste na sua realidade, porque é isso que você está esperando dentro de si. Um exemplo muito clássico para nós entendermos um dos níveis mais baixos de fé é quando alguém sente o desejo de se tornar alguma coisa. Um exemplo, alguém que quer se tornar um psicólogo. A pessoa sabe que ela tem que entrar em uma faculdade. Porém, o que foi gerado nessa pessoa? Em primeiro lugar, foi gerado um desejo. Dentro desse desejo, a pessoa tem uma visão sobre ela mesma dentro do campo da psicologia. E se você perguntar para ela o que você enxerga de você mesmo dentro de si, ela vai dizer: eu me vejo uma psicóloga, eu me vejo um psicólogo. Ou seja, o que a pessoa está enxergando dentro dela é o primeiro poder da fé, poder de visão. Ela ainda não é psicóloga, ele ainda não é psicólogo, mas está enxergando dentro de si um psicólogo. O que é isso? Primeiro poder da fé, poder de visão, de enxergar dentro de si aquilo que ainda não se manifestou na sua realidade. Essa pessoa sabe que para ela realmente se tornar um psicólogo, uma psicóloga, não basta só o primeiro poder da fé, o de visão. Ela tem que entrar em uma faculdade, estudar todos os dias e depois de 4, 5, 6 anos, aquilo que ela viu aqui, poder de visão, trabalhou todos os dias, estudou todos os dias, segundo o poder da fé, poder de atração, através do trabalho, aquilo que ela enxergou dentro dela, depois de 4, 5, 6, 7 anos, está fora dela. Ela recebe o seu diploma e a partir dali vai exercer o seu sonho. Dois poderes da fé, visão e atração. A pessoa se viu psicóloga, estudou 5, 6, 7 anos e depois o psicólogo apareceu na sua realidade. Eu apenas te citei um exemplo para você entender esse poder chamado fé e que pode ser aplicado em qualquer área dentro daquilo que você deseja. Jesus, ele tinha esse poder tão forte dentro dele que nada mudava o seu interior. E aonde ele chegava, ele tinha um poder de visão, uma convicção tão forte dentro dele de transformação e de mudança, que na realidade onde ele estava, ele conseguia mudar através desse poder da fé e o poder espiritual. Por que não lembrar da passagem da tempestade, a qual Jesus está no barco com os discípulos e de repente 3 metros de onda se levanta, bate no barco, os discípulos ficam desesperadíssimos na situação. Então, você percebe que a realidade coloca medo nos discípulos. Aquela tempestade de vento coloca medo nos discípulos, fazendo assim com que eles viessem a ficar atribulados, atônitos, com medo até mesmo de morrer. Os discípulos então chegam até Jesus e perguntam para ele: mestre, acorda, não te importa que pereçamos? Olha só a pergunta deles. Jesus então se levanta, e quando ele se levanta, ele não olha primeiro para a água, ele fala com o vento. Vento, aquiete-se. Por quê? Porque era o vento que estava balançando a água. Eu deixo essa lição para um outro vídeo. O vento estava balançando a água. E quando Jesus diz vento, aquiete-se, mar, cala-se,
o texto vai dizer que tudo se fez bonança. A pergunta é, o que aconteceu ali? O que aconteceu é que os discípulos estavam com a fé tão fragilizada que eles, no meio da prova, só viam prova. Mas Jesus mostra no texto que ele está de uma forma tão tranquila ao ponto de até conseguir dormir. A resposta é, ou a pergunta é, o que Jesus estava sentindo para dormir no meio de uma situação tão aterrorizante? Porque 3 metros de onda não acordaram Jesus, mas os discípulos perturbados acordaram. A resposta para a pergunta sobre o que Jesus estava sentindo ali ou o que ele estava vendo é que por mais que ali tivesse uma grande tempestade, no interior de Jesus só tinha bonança. Os discípulos, em contrapartida, viam tempestade fora e dentro deles tinha também uma grande tempestade. Já em Jesus não, tinha uma grande tempestade fora, mas dentro de Jesus tinha uma grande bonança. Uma convicção tão forte de bonança que a tempestade fora não deixava Jesus com medo dentro. Jesus, quando levanta do barco, ele apenas manifesta a sua convicção interna. Vento, se aquiete, mar, cala-te, porque dentro de mim eu sinto bonança, eu vejo bonança. Então, se dentro de mim eu sinto e vejo bonança, eu manifesto isso e eu quero ver aqui nesse exato momento bonança. O texto vai dizer que o vento se aquieta, o mar se cala e tudo se fez bonança. Por quê? Porque Jesus, ele é um grande professor da área da fé. Ele nos ensina a manifestar esse tão grande poder chamado fé. Primeiro poder, divisão. Nunca deixe nenhuma realidade mudar as suas convicções dentro, a sua visão dentro. Porque se as realidades não mudarem as suas convicções dentro, essas convicções virão para as suas realidades. Vamos citar um outro texto. Você se lembra quando Jesus manda os discípulos entrarem no barco? O texto vai dizer que quando ele manda ou ordena os discípulos entrarem no barco, ele vai para o monte para orar. Ele passa das 6 até entre 3 e 6 da manhã orando. Olha como Jesus orava pouquinho. Ele despede a multidão 6 da tarde, ordena os discípulos a entrar no barco e a partir daquele horário ele vai para o monte apenas orar. E ficou ali 6, 7, 8, até entre 3 e 6 da manhã orando. O texto vai dizer que ele chega na 4ª vigília da noite. Os discípulos, ou os judeus, separam as vigílias da noite em 4 partes. Quais são elas? Das 6 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 e das 3 às 6. Ele separa as suas vigílias em 4 partes. Jesus chega na 4ª vigília da noite, aonde também está tendo tempestade. E quando Jesus chega no ambiente, ele chega andando por cima da tempestade como se nada estivesse acontecendo. Os discípulos estão com tanto medo, estão tão aterrorizados que quando olham para Jesus não conseguem ver Jesus, mas veem um fantasma. E quando eles veem um fantasma, eles dizem: nossa, é um fantasma. E Jesus tem que dizer: calma, sou eu. Vocês estão tão aterrorizados dentro de si que estão vendo fantasma, estão tão aterrorizados dentro de si que não conseguem se manter na calma. E o texto vai dizer que quando Jesus sobe em cima do barco, a tempestade se acalma. Por quê? Porque Jesus, ele sempre viu bonança dentro de si. Ele sempre estava em paz dentro de si. Ele sempre estava tranquilo dentro de si. E o que ele tem dentro de si, ele sempre manifestou fora. E ele sempre tentou ensinar isso para os discípulos. Não é à toa que no próprio texto da tempestade, o primeiro que citamos, Jesus vai exigir aquilo que ele já tinha ensinado para os discípulos. Vai dizer assim: por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus está perguntando para os discípulos justamente isso.
Vocês não viram várias vezes eu realizando milagres, eu ressuscitando? Vocês não viram várias vezes eu fazendo coisas extraordinárias usando o poder da fé? Por que vocês ainda estão tão tímidos nessa área? Por que vocês ainda não têm fé o suficiente para ver bonança no meio de uma tempestade? Eu citei isso aqui como introdução só para você entender um pouquinho o poder da fé, esse tão grande poder que Jesus nos entregou e quer que nós exercitamos esse poder todos os dias, acreditando nas convicções que ele deixou escrito na sua palavra, acreditando nas histórias que ele deixou escrita aqui na sua palavra. Repara bem que nós acabamos de ler a história de um pai que está totalmente desesperado por ter o seu filho aí acometido com uma doença e com um espírito imundo que está o prejudicando. Observe bem o versículo de número 21. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Você vai observar aqui no texto, quando Jesus diz, tudo é possível ao que crê, o pai responde, eu creio, Senhor. Mas ele mostra um desespero muito grande, ele mostra uma tristeza e angústia muito grande. Por quê? Porque esse pai está dizendo que o filho tinha aquele problema desde a infância. A fé desse pai foi massacrada pela realidade de ver o seu filho todos os dias sendo jogado no fogo pelo Espírito, sendo jogado na água pelo Espírito, sendo jogado no chão pelo Espírito. Ou seja, o Espírito fazia aquele garoto, aquele jovem de gato e sapato, o que ele quisesse fazer, ele fazia. O pai até acreditava, mas a realidade massacrou a vida daquele pai. Eu chego hoje com essa mensagem ao seu coração para falar para pessoas que até você tem fé na mudança, mas a realidade tem massacrado a sua fé, a realidade tem maltratado sua fé, a realidade tem pegado a sua fé, amarrado ela e dando muitas chibatadas e chicotadas, tem jogado a sua fé no chão, ao ponto de até você quase parar de acreditar. É isso que esse pai está demonstrando aqui. Senhor, eu creio, mas a realidade massacrou a minha fé. Eu já vi tantas vezes meu filho sendo jogado no chão, eu já vi tantas vezes meu filho sendo jogado no fogo, sendo jogado na água, que eu até tentei fazer alguma coisa, mas eu não consegui. Eu até creio, mas a minha fé foi massacrada. Jesus, ele vai dizer no texto, tudo é possível ao que crê. Observe no texto, no versículo de número 24. Observe bem. E logo o pai do menino, clamando, irmãos, com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Esse pai está dizendo que ele até crê, mas não consegue ver o milagre sozinho. Ele até consegue enxergar dentro de si o seu filho curado, mas não consegue trazer para a realidade o seu filho curado. Ele não consegue acreditar de forma completa na cura do seu filho. Jesus chega então para ajudar aquele pai na sua incredulidade. Jesus chega então para ajudar esse pai a projetar o seu filho são dentro de si e ajudar esse milagre a sair para fora. Recebe essa palavra de Jesus. Hoje, Jesus está te ajudando na sua incredulidade. Está te ajudando a projetar a mudança dentro de você e está te ajudando a trazer essa mudança para fora. Não entendi, irmão Kleberson? Seja mais específico e simples. Você que tem um marido que bebe muito, há anos a realidade desse marido que bebe tem maltratado a sua fé, só que hoje Jesus está te ajudando a projetar um marido são dentro de você e que esse marido vai vir para fora
fora e vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Irmão Cleberson, me ajuda, eu tenho um problema com filho com droga. Jesus hoje está ajudando você a projetar um filho são dentro de você, que não é mais um usuário de droga, e está te ajudando a trazer para fora esse filho. Irmão Cleberson, eu tenho problema na minha casa é guerra todo dia, briga todo dia. Jesus está dizendo, eu vou te ajudar na sua incredulidade. A sua casa está com guerra, eu te ajudo a projetar dentro de você uma casa em paz, e eu te ajudo a extrair essa casa em paz para a sua realidade. Hoje Jesus está te ajudando na sua incredulidade, porque ele viu que a realidade maltratou a sua fé, a realidade massacrou a sua fé, e hoje ele está dizendo para pessoas, hoje eu te ajudo na sua incredulidade. A realidade que você tanto sonha, aquilo que você projetou dentro de você, eu te ajudo a colocar para fora. Amém? Então hoje, receba essa palavra de Jesus, tá bom? Receba, e que a sua fé venha receber muita força, muita graça no reino espiritual, e que você não venha deixar nenhuma prova, nenhum diabo, nenhum espírito imundo roubar a sua visão dentro e a sua força fora, para que você venha trabalhar diariamente acreditando na mudança daquilo que você sonha. Hoje, Jesus te ajuda na sua incredulidade. Amém? Bora pra cima, seja fonte, reserve um tempo com Deus no seu dia, isso é muito importante, tenha fé sempre. E Deus, sorriso de crente, e Deus te abençoe.